Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom ter você por aqui, né? Curta esse vídeo, vamos espalhar o bem, né? Então compartilhe esse vídeo com os irmãos, mande para aquele irmão que muitas vezes não sabe o que significa a tal da trave no olho, essa passagem que às vezes gera tanta dúvida. Então hoje nós vamos explicar aqui, mas não serei eu que explicarei, serão os santos. E você deve ter visto no título que eu coloquei tradição da igreja, mas isso é a tradição da igreja, né? São os santos que fazem essa tradição da igreja, são esses grandes homens que trouxeram essas palavras, que deram continuidade daquilo que sempre foi dito. Então, nós chamarmos de santos, nós chamarmos de tradição, na verdade é um modo para que você entenda melhor. E a leitura de hoje é a continuidade de semana passada, de Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Vamos, preste aí atenção se você não estiver com a sua Bíblia, mas ouça com atenção a passagem de Mateus 7, versículos de 3 a 5. Porque olhas tu para a aresta que está no olho de teu irmão, e não notas a trave no teu olho? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar do olho uma aresta, tendo tu no teu uma trave? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás para tirar a aresta do olho do teu irmão. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar bem, porque quem começa falando é Santo Agostinho. E Santo Agostinho diz: porque o Senhor nos havia admoestado sobre os juízos iníquos e temerários. Lembra de semana passada? Não viu? Veja o vídeo de semana passada. Sobretudo aqueles que julgam de modo temerário, que facilmente repreendem os demais sobre atos incertos, que amam antes acusar e condenar que emendar e corrigir, vício que provém, seja da soberba, seja da inveja. Acrescenta, pois, com razão, porque olhas tu para a aresta que está no olho de teu irmão e não notas a trave no teu olho? Olha a exortação de Santo Agostinho, hein? Mas vamos lá naquele que traduziu para nós a Bíblia para o latim, né? São Jerônimo fala sobre os que, enquanto permanecem culpados de crimes mortais, não desculpam a menor falta em seus próximos, de modo que, se por acaso aquele pecou por ira, tu repreendes com ódio. Como uma varinha de uma trave, assim a ira difere do ódio. Este, com efeito, é a ira inveterada. Pode acontecer que, se ficares irado com um homem, queiras corrigi-lo. O mesmo não ocorre se o odiares. São João Crisóstomo. Há muitos que, se vissem um monge com um vestido de luxo ou comendo com abundância, tornar-se-iam amargos acusadores, enquanto todos os dias praticam furtos e vivem abarrotados de comida e bebida. Que interessante essa passagem, né? Você ficou olhando, né? Você ficou olhando, né? Sei lá, o carro, o celular que o padre tem, e aí depois fica reclamando. Olha só, São João Crisóstomo tá dando um toque pra você. Para com isso, porque você também vive apegado. Porque olha o apego, o seu apego, não o do padre, né? Porque tem gente que faz isso. Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, isto que aqui se diz, convém aos doutores. Todo pecado se julga grave ou leve pela importância da pessoa que o comete. Se for um leigo, seu pecado é leve como uma varinha ao lado do pecado de um sacerdote, comparado a uma trave. Olha aqui ele fazendo uma divisão. Ele não está dizendo que teu pecado é leve, não, hein? Ele não está dizendo que se você tem pecado mortal, o pecado mortal é seríssimo, viu? Vai se confessar, né? É outra coisa aqui. Então, qualquer coisa, volta aqui o vídeo e ouve de novo. Santo Hilário de Poitiers, de outra maneira, chama-se pecado contra o Espírito Santo negar o poder da força de Deus e não admitir substância eterna em Cristo, por quem, assim como Deus veio ao homem, o homem novamente voltará a Deus. Uau! Por isso, quanta diferença entre a varinha e a trave. Os pecados cometidos contra o Espírito Santo excedem os demais pecados. Forte aqui, hein?
O mesmo sucede quando os infiéis censuram os outros pelos delitos do corpo, enquanto não veem em si o peso de seus pecados que constantemente estão cometendo, duvidando das promessas do Senhor e caindo a trave em seus olhos. Como se caísse sobre a capacidade de penetração do Espírito. Prossegue: como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar do olho uma aresta, tendo no teu uma trave? A gente pode pegar e substituir aresta como se caísse, sei lá, areia, né? E aí você fala, ó, tem areia no seu olho, deixa eu tirar, mas você tá com um negoção assim, aí o olho tá... não faz sentido, o olho tá até vermelho, e aí você quer tirar o do outro. Pseudo Crisóstomo, isto é, com que cara repreende teu irmão em pecado quando vives tu mesmo no pecado, se é que não em outros maiores? Só isso aí, ó. Já... Foi pra bater, hein? Difícil. Santo Agostinho. Quando a necessidade nos obrigar a repreender alguém, primeiro pensemos se nunca tivemos o mesmo vício que vamos repreender. Muito bom. E então pensemos que somos homens e poderíamos tê-lo tido. Ou que já o tivemos e já não o temos. E então que a fragilidade comum nos toque a memória, para que a misericórdia e não o ódio proceda aquela correção. Preciso corrigir? Preciso, porque senão eu não sou amigo. Mas como eu vou corrigir? Eu preciso saber que eu tenho essa fragilidade e eu poderia cair no mesmo pecado. Ou se eu já caí, eu preciso entender por que ele caiu. Se no entanto encontrarmos-nos no mesmo vício, não repreendamos, mas gemamos e convidemos o outro a um esforço conjunto conosco. Raramente, contudo, e só em grande necessidade, devemos aplicar censuras nas quais devemos insistir que não nós, mas o Senhor deve ser servido. Olha que maravilhoso, né? Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, como dizes ao teu irmão, isto é, com qual propósito julgas? A partir da caridade, para salvar o teu próximo? Não, porque antes salvar-te a ti mesmo. Queres então não salvar os outros, mas pela boa doutrina ocultar os maus atos e buscar o louvor de tua ciência entre os homens, e não a edificação da recompensa de Deus. És, pois, um hipócrita, de onde segue hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. Que coisa sensacional essa explicação, hein? Que palavras! Às vezes as explicações dizem o mesmo, mas as palavras encontradas são maravilhosas e enriquecem o nosso entendimento, como essa, né? Santo Agostinho de novo. O ato de acusar os vícios é um dever próprio somente dos bons. Quando os maus o fazem, desempenham um papel alheio, assim como os hipócritas, que cobrem o que são com uma máscara e com esta mostram em público o que não são. São João Crisóstomo. E deve advertir-se que quando o Senhor quer mostrar algum grande pecado, começa pela injúria, quando diz, servo mau, perdoei toda a tua dívida. Pelo mesmo motivo diz aqui, hipócrita, tira primeiro. E com efeito, as coisas que são próprias de si mesmo, conhecem-se melhor que as que são próprias dos demais e se veem melhor as maiores que as menores. E cada um ama a si mesmo mais que a seu próximo. Por isso, manda o Senhor que aquele que é culpado de muitos pecados não seja juiz amargo dos pecados do outro, especialmente se são pequenos. O que o Senhor nos proíbe não é a repreensão e correção das faltas alheias, mas o menosprezo dos próprios pecados e a insistência nos pecados alheios. Primeiro convém que inspecionemos diligentemente nossos defeitos e então examinemos aqueles dos demais. Por isso segue, e então verás para tirar a aresta do olho do teu irmão. Olha que sabedoria, né? Muita gente sabe disso, né? Você escuta isso, né? Não é que os padres não dizem, hein, gente? Eu não estou trazendo isso daqui para dizer, olha, os padres não estão explicando. Não é isso não, eu já ouvi isso aqui dos padres. Mas é legal que você veja da onde, qual é a fonte. Alguma das fontes, né? Isso aqui são algumas. Tem muitas outras. Né? E aí você vê como existe realmente uma forma de interpretar.
ok? E Santo Agostinho, numa frase curtinha, encerra isso, né? Tirando de nosso olho a trave da inveja, ou da malícia, ou da simulação, veremos para retirar a vareta do olho do irmão. Pois muito bem, essas são as explicações da tradição da igreja. Algumas, né? Claro, tem muitas outras, certamente tem, mas aqui é um compilado, aqui são frases organizadas, muito bem organizadas, aliás, né? Para que possamos participar e compreender melhor estas passagens, né? As pessoas leem e nunca sabem, o que quer dizer, que palavra difícil. Essas passagens sempre dão muita confusão, porque não são poucas vezes que pessoas aí fora utilizam, né? Palavras como a de semana passada, aquela do não julgueis, aquilo lá na boca de quem está fazendo bobagem, tá sempre ali, né? Porque a pessoa quer fazer e não quer que ninguém fique reclamando. Mas aí, o que Jesus está fazendo? Não está exortando aquela pessoa, porque aquela pessoa está longe, está exortando a mim e a você, que precisamos ter algumas atitudes prévias, a começar por nós, para a nossa conversão, para a nossa vida. E aqui, esta passagem falando das traves, exatamente do nosso pecado, para a gente prestar atenção, para não ser hipócrita, porque o hipócrita está se escondendo. Espero que você tenha entendido. Na semana que vem, nós vamos falar sobre riqueza. Eu já dei essa explicação, tem vídeo aí no canal, sobre, né, se o dinheiro, eu acho que a palestra está assim, né, o dinheiro a causa de todos os males, e lá eu explico, inclusive a passagem, né, do jovem rico, né, que fala sobre rico e riqueza. Então nós vamos tratar exatamente disso, só que aí a partir da palavra dos santos, né, o que a igreja diz, é isso que a gente vai ouvir semana que vem. A todos vocês, que Deus os guarde.